Vamos abrir a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos partir para a penúltima sessão desse capítulo. Na próxima semana nós teremos aula com a doutora Cláudia. Ela vai estar falando a terceira parte desse capítulo e uma parte do capítulo subsequente, que ela vai estar falando sobre relacionamento na igreja primitiva. E na semana passada nós falamos sobre a descida do Espírito Santo, o dom de línguas manifesto. Quem consegue lembrar de uma palavra grega que nós falamos aqui? Sobre falar em línguas. Uma era dialectos e a outra era qual? Glossaias. 1-0 Carlinha. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho do discurso de Pedro. Tá? Verso 14, nós vamos ler até ao 20, até o 36. Então vamos lá. Eu queria que a gente tivesse presteza na leitura. Eu vou ler não ficar se esperando um pelo outro. Se dois começarem, leem dois. Mas eu queria a participação de todos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. 16. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. 17. Dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. 18. Também seu espírito derramarei sobre os teus servos, sobre os meus servos, naquele dia profetizarão. 19. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: fogo e vapor. 20. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. 21. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será Aleluia. 22. Sai livres e escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. 20. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Perdão, 24º. Pode ler, Valquíria. 25, Elaine. 26, Fátima. 27. 28, Anselmo. Tá. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enchei-me-as de alegria na tua presença. 29. Homens irmãos, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Pablito, pode ler? Ok. 30. Ele era profeta, sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele.
Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no sepulcro, nem a sua carne viu a corrupção. 32. Todos nós somos testemunhas deste fato. 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou que vocês agora veem e ouvem. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. 35. 36, Elaine, encerra. Quantos minutos nós levamos lendo esse discurso de Pedro? 7 minutos? Vamos pensar assim? 7 minutos? Agora vamos lá. Você acha que para o resultado que esse discurso teve, eu fui no local onde esse discurso aconteceu, na escadaria do templo. Ela está lá ainda hoje, né? Os degraus ali, onde os discípulos costumavam ficar. Pensa, 3.000 pessoas se converteram após essa pregação de Pedro. Você acha que ele falou 7 minutos? Isso aqui é um resumo que asseguradamente a gente pode dizer que não foi só uma parte do que o Pedro pregou. Mas, quando a gente lê essa parte, a gente consegue identificar que esse discurso foi, de fato, muito poderoso. E esse camarada que toma a frente para discursar, pregar, a primeira mensagem após a descida do Espírito Santo, é o mesmo Pedro que lá em Cesareia ouviu o Espírito Santo dizer: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele solta essa bomba assim. Isso está em Mateus capítulo 16. Jesus pergunta: o que dizem as pessoas daqui a meu respeito? E aí disseram que você é Elias, um dos profetas. E vocês, o que dizem? E aquilo que tinha que ser revelado a respeito de Jesus não podia ser fruto de conhecimento humano, nem tampouco de experiências vividas com os milagres. Tinha que ser revelação. E aí o Espírito Santo vai falar com Pedro. E é interessante porque Petros é o nome dele em grego, porque o nome dele em hebraico é Simão. E o nome Simão vem de uma raiz hebraica de um verbo que é shma, que quer dizer aquele que ouve. Shma. Existe uma oração que os judeus fazem chamada Shema Israel. E ela diz: ouve, ó Israel. Então, o nome Simão está intimamente ligado a essa questão de se ouvir. E ele era o cara que estava disponível para ouvir o que o Espírito queria falar naquele momento. E o Espírito vai falar com aquele que ouve. Por isso que Jesus vai dizer lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí esse é o cara que ouve: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é ele que solta a bomba. Mas esse Pedro, mesmo depois de tendo ouvido o Espírito Santo, é ele também quem vai escutar Satanás falando. 5 minutos depois de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pedro, Jesus diz assim: importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá seja preso, açoitado, morra e ressuscite ao 3º dia. Aí Pedro olha e diz assim: Senhor, para longe de ti, não faz isso não. E aí Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. O cara tinha acabado de ouvir o Espírito Santo falando quem era Jesus, e agora ele ouve Satanás. Diga, ser humano. Esse mesmo Pedro é o Pedro que vai andar com Jesus sobre as águas.
Ninguém teve coragem de sair do barco. Ele olha e diz assim: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem, e ele vai. Esse mesmo Pedro é o cara que vai ouvir de Jesus o seguinte: Pedro, Pedro, eis que Satanás pediu a tua alma para te peneirar como trigo, e eu roguei ao Pai por ti. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse é o Pedro que na ceia, Jesus começa a lavar os pés, ele olha e diz assim: Adriana, por favor, aqui. Esse é o Pedro que está na ceia e Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos. Ele diz assim: Senhor, não, peraí, tem alguma coisa errada. Sou eu que tenho que lavar os pés do Senhor e o Senhor que vem lavar os meus? Aí Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ele falou: então me dá um banho, me lava da cabeça até o pé. O cara era impulsivo, mas é o mesmo Pedro que no pátio da casa de Caifás, quando interpelado, quando interrogado acerca de Jesus, e olha que as evidências eram muitas. As pessoas diziam: o teu jeito de falar é como o jeito de alguém que anda com ele. Você se veste como galileus, e ele vem da Galileia. Então você é um deles. E esse Pedro é o Pedro que diz: não, não conheço, maldito seja ele. No Evangelho de Lucas diz que o Pedro e Jesus, nesse momento da negação, o galo deu aquela buzinada, e aí o olhar de um cruzou com o outro. E esse é o Pedro que vai chorar amargamente. Ser humano. E que antes do Espírito Santo descer, ele se levanta no meio dos apóstolos assim: varões e irmãos, é necessário que dentre nós, olha a palavra de liderança de um cara humano, é necessário que dentre nós escolhamos alguém para assumir o lugar daquele que esteve conosco nesse ministério, mas não era dos nossos, porque ele foi para o seu próprio lugar, porque dele profetizou Davi: fique deserta a sua habitação e tome outro seu bispado. Então nós vamos escolher alguém aqui. Olha, e a gente se achando subnitrato de pó de nada. Esse Pedro se levanta com uma atitude de homem cheio do Espírito Santo e vai pregar o Evangelho numa Jerusalém que estava apinhada de gente. E ele começa o discurso dele se dirigindo, tinham dois grupos ali. A gente pode, pela leitura do texto, perceber que tinham dois grupos distintos. O primeiro grupo era o grupo que ficou maravilhado. E o segundo grupo é o grupo que fez chacota. E ele olha assim: vocês aí que estão dizendo que eles estão bêbados. Não. Era importante que vocês olhassem pelo retrovisor e percebessem na linha do tempo o que foi escrito pelo profeta Joel a respeito do que está acontecendo aqui. Porque isso que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que no fim dos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o que está acontecendo aqui não é cachaçal. Ninguém encheu a caixa d'água de cachaça. Eles estão cheios do Espírito Santo porque Joel profetizou uma profecia que Yeshua está cumprindo hoje. Aliás, deixa eu lembrar vocês, esse Yeshua é o que vocês crucificaram. A quem Deus ressuscitou, porque era impossível que as ânsias da morte o detivessem. E aí esse Pedro vai lá no livro dos Salmos e começa a falar de Jesus na perspectiva profética que Davi enxergou. Olha como é que um cara pleno de humanidade, cheio de jacosice, porque era enroscado o menino, viu?
mas ele se levanta numa disponibilidade para o Espírito Santo de Deus. E ele começa a falar, e ele não vai falar das jacozices dele, ele vai falar da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, nas coisas que foram anunciadas desde o princípio, passando por Davi, chegando até Joel, para que acontecesse naquele dia de Pentecostes em Jerusalém. E o Pedro, no seu discurso, ele tem um endereço que é os caras que estão fazendo chacota. Mas ele tem um personagem central no seu discurso, que não é outro senão Jesus. E ele está falando com tanta propriedade como alguém que experimentou graça sobre graça na sua vida. No momento que ele está andando sobre as águas, que ele começa a afogar, a mão que vai tocá-lo é a mão de Jesus, que vai estender para ele e dizer, não temas, vem cá. Quem tem esse tipo de experiência com Jesus, tem muito a dizer. Apesar dos perrengues que a nossa humanidade nos propõe, das nossas falências, das nossas agruras, quem tem uma experiência dessa com o Cristo ressurreto? Esse Pedro estava pescando, irmão. O cara era tão enroscado que Jesus ressuscitou, não apareceu 2 semanas, ele falou, vou pescar. Tem alguma coisa errada nessa história? Tem alguma coisa que não está legal? Eu vou pescar. Diferentemente de Eliseu, que quando Elias passa um manto sobre ele, Eliseu vai, pega, ele estava arando a terra. Eliseu era agricultor. Aí ele tem uma parelha de 12 juntas de bois, ele está atrás da 12ª. Então ele está lá, trabalhando. O Elias jogou a capa por cima dele, ele falou, opa, espera aí que eu vou te seguir, deixa eu só me despedir do meu pai, da minha mãe e dar um churrasco. Ele quebrou as juntas de bois e matou os bois para fazer churrasco. Eu entendo essa atitude do Elias como sendo assim, eu não tenho para onde voltar. Uma vez que eu escolho te seguir, eu não volto. Mas o Pedro não detonou o barco, ele deixou o barco encostado lá no mar de Tiberíades. E quando a coisa ficou meio duvidosa, ele falou, vou pescar. Igual a gente faz. Igual a gente faz. E é esse Pedro que, apesar de todos esses limites, é tomado pelo Espírito Santo de tal maneira que, quando ele abre a boca, o discurso dele traz a figura de Jesus com tanta clareza para o meio dos caras, que os caras dizem assim, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer agora? Irmãos, tem muito tempo que eu não ouço mensagens que provoquem essa reação em quem as ouve. Porque a proposta do discurso do Pedro para esses caras só tinha 2 caminhos, ou você aceita ou você rejeita. Para você aceitá-lo, o caminho é o arrependimento. Agora, para você rejeitá-lo, basta você virar as costas e procurar teu barco, ou procurar tuas juntas de bois, ou fazer o que você quiser da sua vida. Hein? Agora, se você aceitá-lo com base no arrependimento, e aí na semana que vem você vai ter, esse texto está na parte que você vai falar, tempos de refrigério pela presença do Espírito. Meu, esse cara não está brincando. E ele está se expondo, apesar de totalmente revestido pelo Espírito Santo, ele continua na mesma Jerusalém e no mesmo período de perigo que existia. Os dias eram difíceis. Hein? Pouco tempo depois disso aqui, Estevão, o primeiro mártir, é apedrejado. Pouco tempo depois, Tiago, o segundo mártir da igreja, é decapitado. Então os dias eram difíceis, mas pensa num cara tão cheio de convicção, que ele se apresenta diante daquela multidão
E ele vai falar de Jesus, do Jesus que oportunizou a ele. Mesmo depois dele ter ouvido Satanás falar, continuar ali. Ele vai falar do mesmo Jesus que, mesmo depois de olhar para ele e dizer assim, quando você se converter, ele vai falar desse Jesus que abre janelas de oportunidades de restauração. Ninguém ali poderia ter mais propriedade para falar de restauração como Pedro. E ele usa essa palavra. Convém que os céus o detenha, está falando de Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele sabia o que era isso. Porque ele olhava para ele e falava assim, eu já fui ruim, eu estou um pouquinho melhor, mas eu já fui bagaceira. Então, o discurso do Pedro não é um discurso que glorifica o fracasso da sua vida, mas é um discurso que glorifica o processo da redenção do Calvário. Pedro não está falando, eu fui um infeliz, um miserável, ele está dizendo, a graça foi maior do que a minha fraqueza. O poder de Deus foi maior do que qualquer iniquidade que eu cometesse. E Ele me restaurou. E agora eu estou nesse lugar aqui para dizer para você que esse Jesus que vocês crucificaram e Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o teu Salvador. Irmão, que mensagem. Diante de uma eloquência que não é simplesmente verbal, mas é uma experiência profunda com Jesus, os caras disseram assim, o que a gente tem que fazer? Ele não falou 5 minutos e o resultado foi avassalador. Mexeu com a cidade. Por quê? 3.000 almas. E não se contavam mulheres nem crianças. 3.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, eu deduzo, na minha maneira musical de interpretar a Bíblia, né? Viajando na maionese do Espírito, que pelo menos começou aí com coisa de 5.000. Você tem ideia do que é isso? Num sermão. Vamos avaliar o sermão do Pedro para a gente perceber as coisas poderosas que essa declaração dele trazem. Eu tive a ajuda da pastora Márcia na digitação, como sempre, primorosa. A gente pode dividir o discurso de Pedro, num primeiro momento, em 5 pontos. Primeiro, ele começa falando no seu discurso a obra de Cristo. E essa obra de Cristo comprovava o caráter messiânico de Jesus. Por exemplo, na interpretação do judeu da época, o Messias de Israel viria para trazer um reino. Quem era o reino político que dominava na época? Roma, o Império Romano. Qual era a expectativa do judeu? Vai tirar a gente do jugo romano. Mas qual era o maior jugo que os judeus estavam? Debaixo de qual jugo que eles estavam? Paulo fala isso lá em Romanos, o jugo da lei. Eu estava lendo isso hoje. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele falando sobre lei e graça. Então, quando Jesus vem libertar o homem, ele vem libertar a Israel da sua compreensão
tão equivocada da lei. Porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o mandamento é puro, perfeito e bom. Mas ele diz, mas eu não conheci pecado se não existisse lei. A lei veio para mostrar a minha incapacidade. E as pessoas estão querendo ficar debaixo da lei para serem santificadas. E Jesus vem exatamente pegando uma prostituta que estava para ser apedrejada. E os caras dizem, a lei de Moisés diz que ela tem que morrer. Jesus olha e diz, então quem tiver sem pecado, atira logo a primeira pedra. E o texto diz que do maior ao menor, todos sairão fora. E aí ele olha para aquela mulher e diz, cadê os teus acusadores? Ela falou, não sei. Ele falou, então vai e não peques mais. Isso era confrontador demais para o judeu, porque o judeu está acostumado a fazer para ser. O judeu valoriza o fazer, porque ele foi ensinado durante 6.000 anos que para ser judeu tinha que cumprir a lei. Qual era o atestado de conversão do judeu? Circuncisão. Vai botar o piu-piu lá, o sacerdote vai vir e vai arrancar um pedaço da capa. É judeu. Aí Paulo diz assim, não, nós fomos circuncidados no nosso coração. Então, tem uma grande diferença agora. E era isso que Jesus estava dizendo, eu vim libertar vocês desse local de aprisionamento e trazer para vocês um reino diferenciado. Mas na cabeça do judeu, o Messias vinha num cavalo branco, com um baita de um exército, ia pegar o procurador romano, botar ele na posição que Napoleão perdeu a batalha de Waterloo e dar-lhe um chute no loló dele e falar, sai daqui. Só que existiam coisas que estavam pesando muito mais sobre Israel do que o jugo romano. E os judeus não entenderam isso. Então eles olhavam para Jesus e diziam, tu não pode ser o Messias. Mas Pedro, no seu discurso, diz, nós somos testemunhas dele, porque a morte não o reteve. As profecias que estavam descritas sobre... Você quer ver uma profecia que era para deixar o judeu de boca aberta? E tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre as milhares de Judá, de ti sairá aquele cujas raízes são desde a eternidade. Onde é que Jesus nasceu? Quer ver outra? Eis aí, Jerusalém, o teu rei entrando montado numa jumentinha, cria de uma jumenta. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Então, ao longo do tempo, vários sinais testificando do caráter messiânico de Jesus, eles não acreditaram. Pedro vai e aponta todos eles. Deus fez por meio deles sinais e maravilhas, dos quais nós somos testemunhas. Segunda coisa que a gente pode, é que a gente viu a obra messiânica de Jesus. E a necessidade dos homens fazerem uma decisão favorável a respeito do que Jesus ensinava. O segundo ponto que a gente vai dividir o discurso de Pedro é que ele vai falar agora, em seguida, do que Deus fez. Ele falou do que Jesus fez e agora ele fala do que Deus fez. E o que Deus fez? Enviando Jesus. Deus enviou Jesus. João no capítulo 3 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gêmeo. Amém? Qual é a diferença entre unigênito e primogênito? Unigênito quer dizer feito do mesmo gene. Por isso que no credo apostólico, quando se fala de Jesus, fala totalmente homem, totalmente Deus, feito da mesma substância. Do mesmo. Unigênito quer dizer que ele era do mesmo gene. Único. E primogênito? Onde é que estão os outros? Aqui. Alô?
Amém ou não? Estamos aqui? Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem semelhantes a Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele vem para trazer uma nação de primogênitos. É muito doido isso. Depois eu explico. Então Deus envia Jesus e aprova o ministério terreno de Jesus. Amém? Isso aqui você verifica nos versos de 23 até 28. Depois no 32, no 33 e no 36 do capítulo 2. Terceira parte do discurso de Pedro que a gente vê é que assim como no Antigo Testamento revelou a elevada estatura de Cristo. Presta atenção. Eu estou querendo fazer isso aqui, não sei se eu vou conseguir fazer ainda esse ano, mas eu quero ter um sábado com vocês, só com vocês. Isso vai ser fechado para o Bible. Um estudo sobre o tabernáculo de Moisés. Quando Moisés recebe a revelação do tabernáculo, Deus fala para ele sobre elementos imateriais, tecidos que apontavam para Jesus. Sabia disso? Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Tudo. 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 Um dos metais tinha 60 postes em torno do tabernáculo feitos de madeira de acácia, que era uma madeira que dava no deserto e que ela não apodrece. Ela não vê corrupção. Quem é que não viu a corrupção? Não apodreceu. No pé dessa madeira, desse poste, eles colocavam uma base de bronze e em cima um capitel de prata. Bronze, na tipologia bíblica, aponta para sofrimento. Quem foi o homem que não foi tocado pela corrupção, mas que sofreu? Capitel de prata em cima da coluna. Qual foi o material que Judas utilizou para vender Jesus? Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Tudo. No Velho Testamento, ele começa a ser anunciado no Éden. Deus olha para a mulher e diz: da tua semente há de vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Romanos 16, porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de quê? Dos vossos pés. Do pé de quem? Que é o corpo de quem? Está tudo conectado, irmão, não tem nada desamarrado, amém? Quarto, o discurso de Pedro vai apontar a nossa identidade a partir desses fatos por ele narrados que vão gerar em nós uma decisão da gente ser alguma coisa. Ser o quê? Testemunhas. E eu escrevi a palavra aqui, não trouxe para projetar ali, me perdoe. A palavra grega aqui é mártios. Mártios, do grego, de onde deriva a palavra mártires. Então, testemunha não é alguém que vai caguetar alguém. Não, testemunha é alguém que foi tão impactado por uma verdade que ele está pronto a morrer por causa daquela verdade. É por isso que surge a palavra mártires. Então, testemunha aqui é alguém que foi tocado pela verdade do Evangelho e não negocia essa verdade nem pela sua própria vida. Você sabia que na igreja primitiva ser mártir era uma honra?
Os caras morrerem. É só você olhar a carta de Paulo a Timóteo na segunda carta, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, ele já estava sentenciado de morte, tá? Ele estava esperando só o cara acabar de amolar a espada, porque ele foi decapitado. Na Fontana de Trevi, lá em Roma. Acho que é Fontana de Trevi o nome Diz que a cabeça dele, quando caiu, tem uma lenda, que o corpo caiu aqui e começou a jorrar água de dentro dele, virou uma fonte. Lenda. Mas dizem que o texto bíblico nos mostra um texto em que Paulo fala assim: eis que já sou oferecido como oferta de libação em favor da vossa fé. Você sabe o que era uma oferta de libação? Água, vinho, oferecido sobre o altar. Quando Davi está lá na campanha, ainda sem ser rei, ele está com uma sede, irmãos, uma sede daquela de beber 17 H2O limoneto, sabe? Aí ele suspira e fala assim: quem me dera beber das doces águas das fontes de Belém. Aí 2 soldados de Davi olharam e falaram assim: é nós. É nós, mano. O truta falou que está afim da água, nós vai lá buscar é agora. E os caras passaram pelo meio do esquadrão dos filisteus com o perigo da própria vida, foram lá, trouxeram a bilha d'água e falaram para o rei, que ainda não era rei. Aí Davi olhou aquela água e disse assim: não. Vocês arriscaram a vida de vocês para trazer essa água para eu beber? Não, eu não sou digno de beber essa água. E ele derrama aquela água como oferta de libação e sacrifício ao Senhor. O Paulo diz assim: eu já estou para ser oferecido como oferta de libação. O que ia acontecer? Ele ia botar a cabeça no toco, o cara ia vir com a espada, o que ia sair do pescoço? Isso ia ser derramado em favor da vossa fé. A minha vida está sendo semeada em favor da fé de vocês. Eu sou a oferta de libação pela vida de vocês. Então, a gente observa que esse era o critério do ser testemunha do Evangelho. Tem gente que está parando de testemunhar porque não quero mais. Estou chateado. Irmão, não sei se eu bato, se eu abro a porta e digo assim: vai. Sabe? Eu não sei o que se faz com essa geração mimimi. Porque está chegando um momento que vai ser tão pontual o cumprimento dessa palavra de Malaquias: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o santo e o profano, porque vai chegar a hora que a verdade vai ter que ser manifesta, Jussara. Eu vou ver gente rasgando carteirinha de igreja. Não, me dá da torcida do Flamengo. Que evangelho nada, rapaz, esquece esse negócio aí. Eu? Porque hoje, por muito menos, já renuncio o chamado. E os caras tinham por honra o padecer. Olha o que Paulo escreve: eu estou me conformando aos sofrimentos de Cristo para ver se de alguma maneira eu alcanço o poder da sua ressurreição. Tem misericórdia de nós, Senhor. Diante disso, a última fase do discurso de Pedro, o que a gente deve fazer? Aí ele foi lá no verso 36 e diz assim: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. O que é arrependimento? Ainda tenho 10 minutos.
que é arrependimento? Conversão? Fazer uma conversão à direita. Mas se você fizer uma conversão à direita, à esquerda, você pode... à direita. Você vai fazer uma conversão indo numa linha reta para o outro lado. Na verdade, a palavra arrependimento no grego é metanoia. Mudança de entendimento e de direção. Agora, uma vez a gente estava conversando e eu estava falando que o grande problema é que nós confundimos o que é arrependimento com culpa, remorso. Biblicamente, irmão, eu só encontro uma definição do que é arrependimento, segundo Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. O que significa isso? A gente peca com muita facilidade, sim ou não? Pensou, pecou, sim ou não? O que é o arrependimento? Primeira coisa, Apocalipse capítulo 2, na carta que é escrita à igreja de Éfeso, Jesus diz para essa igreja assim: conheça as tuas obras, sei quem você é. Contudo, você abandonou o teu primeiro amor. Aconselho a você o seguinte: volta aonde você caiu e se arrepende. O que Jesus está dizendo? Que o arrependimento começa no reconhecimento da minha fraqueza. Primeira coisa é que isso é um ato consciente. É uma avaliação diante do espelho da palavra. É aquilo que o filho pródigo fez. Pequei contra o céu e perante ti. Então, o arrependimento começa quando a gente tem a consciência de que o nosso pecado, antes de ser contra pessoas, ele é contra Deus. Então, quando o apóstolo Pedro está falando sobre arrependimento, ele está falando sobre consciência de contra quem você peca. Você pecou contra pessoas, beleza, mas primeiro você pecou contra Deus. E aí a questão que me ocupa a mente é a seguinte: considerando tudo que Deus fez em enviando Jesus pela minha redenção, para a minha restauração, minha cura, porque a gente acha que salvação é só tirar a gente do inferno, que aliás, inferno não foi feito nem para mim nem para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, quem está indo para lá está indo de intrusão. Ok? Então, considerando que Deus envia Jesus para ser a minha redenção, considerando que Ele suportou o peso daquela cruz por minha causa, quando eu peco contra Ele, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que dimensionar a tristeza que Deus sente pela minha pecaminosidade. Quando você era pequeno, que você fazia uma traquinagem contra o seu pai, eu fiz muita. E que aí você chegava no momento que você magoou tanto seu pai, que você via ele sentado num canto triste e às vezes a lágrima chorando. O que você sentia? A tristeza que ele está sentindo. Sim ou não? Essa é a tristeza segundo Deus. A gente está acostumado a meio que passar um pano com caol na nossa cara de pau, óleo de peroba, e a gente vai pedir perdão a Deus não pelo convencimento da tristeza que ele sente, mas porque a gente pecou, né? Eu sou humano. E a gente não consegue entender que Deus é um lençol hiper branco, branquíssimo, e que o menor pecado que você considere pequeno, quando bate nesse lençol, é visível. Hoje nós estávamos em casa, vendo o testemunho de um pastor que adulterou, um pastor de uma igreja grande lá do Rio. Era meu conhecido,
Estive ministrando na igreja dele algumas vezes com o pastor Genésio de Souza. Eu fui tocar com o Genésio, que era lá do tio... Tio quem? Tio Cássio. Genésio era de lá. O Genésio é compositor de Seja Engrandecido, ó Deus da minha vida. Aí eu fui lá nessa igreja e a gente estava ouvindo hoje, o depoimento desse pastor pedindo perdão pelo pecado de adultério. E ele estava do lado da esposa dele. E ele dizendo, eu vou pagar o preço do meu erro. Mas o meu pecado, ele não é poderoso o suficiente para arrancar de mim a vocação e a graça de Deus. Eu vou sofrer as consequências, mas eu tenho consciência do perdão de Deus sobre a minha vida. Eu estou muito triste pelo que eu fiz. E eu olhei para a Márcia e falei assim, caramba, tem que ser macho para ir para a internet e colocar as coisas dessa maneira. A gente peca e a gente tem a cara de pau de entrar na igreja com a melhor cara de crente que a gente tiver dentro da nossa gaveta e a gente saca ela com facilidade no domingo às 8 horas da manhã e a gente tem o cuidado de nem tomar banho com ela, porque senão ela pode descolar no meio do caminho. Então a gente toma banho, se arruma e bota a cara de crente para vir para cá. E chega aqui e canta, mas só Deus sabe como é que a gente está podre. Se tivesse como conectar um monitor daquele que o nosso irmão tem ali de computador na cabeça de qualquer um e o nosso pecado ficasse exposto na vitrine, irmão, isso aqui ficava vazio. Mas a gente não se arrepende. Você quer onde eu vejo um arrependimento muito simbólico e muito significativo? Davi foi lá, matou Urias, apanhou a mulher do cara, tinta nela, engravidou a mulher. E aí vem 1 ano depois quase o profeta. E aí, rei, beleza? Legal, hein? Pois é, rei, tinha um cara aí no teu reino aí que o cara tinha um monte de mulher, de ovelha, ricão, e do lado da casa dele morava um que tinha uma ovelha. O cara já começou dando a pista, porque quando Davi vê Betseba, ele vê na continuação do muro do palácio. Então provavelmente Urias morava do lado. Aí o profeta falou, e aí, sabe o que aconteceu? O cara estava lá com um monte de ovelha, chegou uma visita na casa dele, ele falou, é ruim de eu fazer churrasco com a minha ovelhinha aqui, ó, montão, vou pegar, quem tem um não tem nenhum, hein? Foi na casa do vizinho que só tinha uma. Meu pai dizia, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, não é assim que falava? Ele falou, pera aí, irmão, deixa eu apanhar a ovelhinha do amigo ali. E foi lá e fez isso. O cara só tinha aquela, rei. É mesmo? Me diz quem é que eu vou lá agora, vou resolver esse trem aí, irmão. Essa parada é nós aqui, irmão. Qual é? Você é esse cara. Você é esse homem. Aí Davi escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Joga para bem longe o meu pecado. Porque contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso o Senhor é reto quando julga. Torna-me dar a alegria da tua salvação e restaura os ossos que tu esmagastes. Os teólogos dizem que o arrependimento de Davi foi tão profundo que ele começou a desenvolver uma enfermidade óssea, que isso não é uma figura de linguagem, ele sentia dores nos ossos por causa do pecado. Me diz qual foi o outro adultério que ele cometeu? Consegue me mostrar nas escrituras? Nunca mais, querido. Metanoia, mudou a direção. Aí a gente está falando de arrependimento. Diga comigo, passa amanhã. A gente precisa aprender o que é arrependimento. Porque o arrependimento ele gera fruto. João Batista diz assim, raça de víbora,
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? É não cometer o mesmo erro. É isso que Pedro está falando para os caras. E vocês querem saber o que precisa? Arrependam-se. Vamos seguindo o bonde. O que aprendemos nesse discurso sobre o significado da vida de Cristo para nós? Primeiro, a vida de Cristo é significante para todos os homens. Por quê? Só nele há salvação. B, a gente aprende que Cristo teve a mais excelente de todas as vidas. Por quê? Porque nele não habitava pecado. E outra, Cristo teve a mais excelência porque ele cumpriu toda a vontade do Pai. Isso é top. E ele nos ensinou que de fato, o que de fato consiste a nossa humanidade. No que consiste a nossa humanidade? Cristo em nós, esperança da glória. Terceiro, Cristo, o discurso de Pedro nos ensina que Cristo é o pioneiro no caminho. Em qual caminho? O caminho da nossa redenção, ele é o primeiro. E ele não só é o pioneiro, como ele é o próprio caminho, né? Eu sou o caminho. Quarto, o discurso de Pedro nos mostra o significado da vida de Cristo para nós, porque ele nos mostra que nós somos participantes de tudo que Cristo foi, como Filho de Deus, pleno em Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de verdade. Pedro está apontando, isso tudo está para nós aí. Eu gosto de pensar o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa que eu estava discipulando, acho que foi segunda-feira. Eu disse, você se parece mais com quem? Com seu pai ou com a sua mãe? A pessoa me disse, eu me pareço com meu pai. Falei, legal, o que você fez para parecer com ele? Ela disse, nada. Falei, nem uma maquiagem, nem um pitangui para acelerar um visual? Não, nada. Então você se parece com o seu pai por quê? É porque eu fui gerada nele. Qual é o teu impedimento, meu impedimento de sermos semelhantes a Jesus se nós fomos gerados dele? Se nós nos comunicamos com a natureza de Jesus, nós também nos comunicaremos com a sua glorificação. Isso é legal, hein? É legal ou não? Tenta, Fátima, atravessar daqui para lá, para a cozinha agora, com essa porta fechada. Tem coragem? Quando dá glorificação, você vai poder fazer isso. Ué. Irmãos, tem umas coisas que só conversando com vocês sobre metafísica, física quântica, para vocês pirarem na batatinha. Vai ficar para um outro período. Potencialmente hoje, podemos realizar as obras. Oi? Potencialmente hoje, a pergunta que eu quero fazer, nós podemos fazer as obras de Jesus? Podemos, Val? Sim? O que você tem que te capacita a isso? Pronto. De forma real e restauradora, Cristo alcança todos os homens, ouviu? Todos. Inclusive aqueles que estão no sacolão, entendeu o código? Inclusive aqueles que ainda estão no sacolão. Em sentido remidor, Jesus alcança aos que o recebem e os eleva ao nível de participação da sua imagem divina. Sabe o que é isso? Propósito de Deus nos fazer semelhantes a Jesus. Acabou a aula.